Fala pessoal, o que é o jejum então? O jejum bíblico é a abstenção voluntária de alimentos ou outras práticas legítimas que, por um tempo determinado, com o propósito de buscar mais intensamente a presença de Deus, confessar pecados, interceder e discernir a vontade divina. Então, acima de tudo, é uma disciplina espiritual que nos ajuda a trabalhar a questão das vontades em nós. No mundo onde a gente quer tudo, onde a gente é impulsionado a querer, as nossas vontades ficam aguçadas, então a gente tem menos poder de combater tentações. Então o jejum é uma aflição voluntária do nosso corpo, da nossa vontade, ah, em humilhação da alma diante de Deus. Isso é o que vai dizer Calvino. Por exemplo, os pais da igreja iam dizer que o jejum purifica a alma, eleva o espírito, submete a carne ao espírito e torna o coração contrito e humilde. Esse é um pensamento de Agostinho, por exemplo. Lutero já tem indícios que ele já jejuava antes mesmo da reforma, né? Então, e ainda ele valorizava não só o jejum, a oração, mas ele já combatia a questão de um jejum por mérito, certo? Como meio de justificação ou ganhar alguma coisa, uma barganha. Então ele ia dizer assim, abre aspas, o jejum por si só, sem fé e sem oração, é uma abominação. Então o jejum tem oração, tem que ter fé, certo? Calvino, ele vai dizer que o jejum legítimo está ligado à piedade, à verdadeira piedade, e não a rituais legalistas, né, de se mostrar e coisas do tipo. Mas ele vai falar de necessidades reais, quando a gente se sente fraco espiritualmente, quando a gente não está bem com Deus, ou quando a gente começa a ter pecados demais. Então, ele é carregado de arrependimento também, de oração em tempo de crise, ou seja, entre aspas, ou entre parênteses, uma consagração. Olha o que vai dizer o Calvino numa outra frase. O jejum em si não é uma virtude em si, mas é útil como um meio para subjugar a carne. É um meio, é uma ferramenta, tá? Uma disciplina espiritual. Despertar o espírito e intensificar a oração. O Tim Keller, que é um teólogo mais recente, certo? Faleceu em 23, ele vai destacar como um antídoto ao ego, e eu acho isso sensacional, né? E ao consumismo, como eu falei, a gente consegue trabalhar a volição, a vontade, né? Nesse tempo moderno, ajuda o cristão a discernir aonde está de fato o nosso verdadeiro tesouro, na nossa vontade em consumir tudo que a gente quer, seja comida, bebida ou coisas materiais. Então, uma frase do Keller, ele vai dizer assim, abre aspas, o jejum revela o que nos controla. Ele expõe como usamos as coisas boas como substitutos de Deus, fecha aspas, Tim Keller. Então pensa aqui, ó, algumas aplicações. Não é um sacrifício para impressionar a Deus, primeira coisa. Segunda coisa, é um meio de graça para sensibilizar o coração. Terceira coisa, é mais sobre fome de Deus do que ausência de comida. Isso é muito interessante. Aí eu lembro de Jesus, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né, que sai da boca de Deus. E a quarta coisa, o jejum sem oração e arrependimento é uma dieta espiritual vazia. Tá bom? Deus te abençoe, compartilhe com quem precisa entender um pouco mais sobre o jejum. Até mais.